Dificuldades. Às vezes me pergunto, será que todo mundo tem dificuldades? Existe algum elemento que pode me ajudar a enfrentar essas dificuldades? Inicialmente, o que me motivou a estudar logosofia foram algumas inquietudes relacionadas ao melhor aproveitamento do tempo. Após avançar em meus estudos, fui percebendo que a logosofia tinha muito mais a me oferecer. Descobri que possuo um mundo interno e que nele habitam pensamentos e sentimentos, dos quais eu posso chegar a ter o controle. Aprendi também a exercitar a observação de mim mesma e pude perceber que estava tendo dificuldades em controlar certas reações, que externava abruptamente e logo me via arrependida e triste por ter atuado daquela maneira e magoado uma pessoa que eu gostava tanto. Consegui identificar a manifestação de um pensamento de eficiência, a impulsividade, que me levava a atuar de forma intempestiva em determinados momentos de minha vida, me tornando responsável por causar outros problemas, gerando uma espécie de reação em cadeia. Hoje me encontro em um constante processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Sempre que consigo identificar este pensamento impulsivo em minha mente, trato de logo ativar o pensamento de contenção, que com tamanha eficiência consegue reduzir ou até anular o pensamento de deficiência ainda na minha mente, impedindo sua atuação indesejada. Estando consciente dessas movimentações mentais, evito a manifestação da impulsividade, o que me proporciona uma grande alegria interna. Entender um pouco melhor sobre o que se passa dentro de mim tem sido fundamental para que eu consiga enfrentar com inteligência e paciência ativa todos os desafios e dificuldades que surgem em minha vida. Sabe quando você olha para a sua vida e percebe que tudo vivido até então foi realizado por obra do acaso, ou então por um estilo de vida considerado perfeito pela sociedade? Você vai crescer, estudar, conseguir um bom emprego, constituir uma família e morrer. Tudo assim, nessa ordem cronológica. Estava conquistando muitas coisas, prosperando em minha vida, mas estava vulnerável ao acaso, pois até então vivia inconscientemente, preocupado somente com os conhecimentos e obrigações externas do meu ser. Mas além disso, tinha outra coisa que me atrapalhava, as minhas deficiências. Lembro que na escola, quando tinha que fazer alguma apresentação na frente da sala, eu sempre reagia de forma contrária, pois tinha uma deficiência que me limitava, a timidez. Aí entrava naquele jogo de negociação com os professores. Todos vão ter que apresentar na frente? Deixa só um do grupo falar. Ou então, vamos fazer só escrito mesmo. E mais um monte de desculpas. E então, deixava passar uma grande oportunidade de evoluir e de combater essa deficiência que tanto me prejudicava. Teve um dia que tive um estalo e percebi que deveria mudar. Esse estalo aconteceu após ler o livro A Herança de Si Mesmo, e foi então que decidi estudar logosofia. Essa ciência me apresentou um novo mundo, muito mais amplo e completo, o meu mundo interno. O que tem me propiciado, posso dizer, um destravamento mental e espiritual. Conhecer sobre Deus, os sistemas mental e sensível, as minhas deficiências, conhecer sobre os pensamentos, a sua hierarquia, seleção e atuação, tem me tornado uma pessoa mais consciente e mais feliz. Tenho realizado o processo de evolução consciente, que me devolveu as rédeas da minha vida. E essa nova maneira de viver tem me proporcionado grandes realizações. Como no caso da timidez. Toda vez que ela tenta aparecer, eu utilizo desse ensinamento.
Nada mais aconselhável, então, que bloquear o defeito com pensamentos de entusiasmo, otimismo e coragem, para poder, assim, dominar a articulação dos impulsos internos com vistas à sua total normalização. Desse modo, consigo selecionar melhor os meus pensamentos, enfrentando com valentia essa deficiência. E assim, torno o ser melhor para mim e para os outros seres. Foram tantas as dificuldades que eu consegui vencer com o estudo da ciência logosófica, fica difícil falar apenas de uma. Porém, me lembro perfeitamente de como eu era. Eu era uma pessoa extremamente mal-humorada, desanimada e muito intolerante. Eu não era nada simpática. Nem sabia o que isso significava na verdade. Esse defeitinho tinha muito dificultado a minha vida e a minha convivência com as pessoas. Quando não sabemos sobre uma virtude, muitas vezes não sabemos como criá-las dentro de nós mesmos. E é por esse motivo que a logosofia me ajudou e muito. Comecei a entender que eu podia ser simpática. E aí minha vida se transformou, é claro. Pois comecei a ser simpática com as pessoas e essa simpatia voltava para mim também. Bem, como podem ver, hoje eu sou muito mais feliz, simplesmente porque me propus a ser diferente do que eu era antes. É muito importante aprender com as dificuldades. Ser simpática com todos ao meu redor me ensinou a ser mais leve, mais bem-humorada, e trouxe muitas porções de felicidade para minha vida. Me lembro, como hoje, de ter arrancado um belo sorriso de pessoas que eu mal conhecia, a fim de deixar o dia delas melhor e o meu também. Ser mais gentil com todos. Dentro dessa minha dificuldade de não conseguir ser simpática, eu descobri tantas outras embutidas. Por isso é importante mudar sempre, e é claro, para melhor. Então a vida fica mais bonita, fica mais leve quando aprendemos a ser melhor através do conhecimento que a logosofia nos oferece. É uma verdade que todos nós estamos vivendo em um mundo sob as influências das leis universais que regem nosso universo. Uma delas é a lei de evolução, que demonstra que todos os seres humanos estão realizando algum processo evolutivo. Todas as pessoas nascem, crescem, desenvolvem e depois morrem. Muito em função dessa lei de evolução, a cada etapa da nossa vida vão surgindo vários desafios que devem ser vencidos para retirar dali um aprendizado, um ensinamento, uma lição de vida com o objetivo de se superar. Eu acredito que o atual momento em que estamos vivendo impactou todos os seres humanos. Todos, sem exceção, uns mais, outros menos, mas todos tiveram suas vidas impactadas, oportunidades foram criadas e novos desafios surgiram. Para mim, não foi diferente. Eu vivi certa dificuldade no início, afinal, eu não esperava por isso. Eu me vi diante de vários desafios. Eu tinha que cuidar de mim, da minha esposa que estava grávida, da minha filha pequena, cuidar da minha saúde mental, minha saúde física. Eu tinha que ter tempo para meus estudos, cuidar da minha empresa, dos colaboradores. Isso em meio a um monte de reuniões para entender como é que o mundo estava se comportando. Então, eu tive bastante desafios. E uma dessas inquietudes que me afligiam era sobre o tempo. Porque eu não tinha tempo para nada e eu via outros fazerem tanto com as mesmas 24 horas que eu também tinha. Eu comecei a estudar logosofia, pois eu entendi que nessa ciência eu encontraria as chaves deste segredo. Com o estudo, eu tomei contato com o mundo interno que existe dentro de mim e também com o conceito de pensamentos. E a partir desse início, eu comecei a investigar o porquê dessa falta de tempo. Eu vi a importante influência que os pensamentos exercem na minha vida, já que eu entendi que são entidades autônomas. Eles têm vida própria e podem ser próprios, meus ou alheios. Eu percebi que eu estava sendo joguete dos meus próprios pensamentos. E o pior, que nem todos que estavam dentro da minha mente eram meus.
Muitos ali eram alheios e comandavam a minha vida. Hoje eu continuo nessa investigação, pois o meu anelo é ser dono do meu próprio destino e não apenas um marionete desses pensamentos. Esse foi o meu começo para uma vida mais consciente, feliz e realizada. Eu observava algumas mudanças no comportamento de familiares que iniciaram os estudos logosóficos, e isso me despertou o interesse por aproximar da logosofia. Me sentia insegura e despreparada para desempenhar o papel de educadora, que é uma das atribuições de ser mãe. Iniciei os estudos logosóficos em busca de elementos que me auxiliassem na educação dos meus filhos. À medida que fui estudando, percebi que não haviam fórmulas prontas. Fui aprendendo e ampliando os conhecimentos sobre conceitos que me davam bases para ser uma mãe melhor. Ou seja, era preciso aplicar os ensinamentos em minha vida para depois, através do exemplo, levá-los aos meus filhos. Em pouco tempo, comecei a observar reflexos que evidenciavam que eles estavam absorvendo os conceitos que eu transmitia. Destes, destaco o conceito de pensamentos, que tem vida própria e forças suficientes para nos dominar. Mas nós, como seres dotados de inteligência, podemos cultivar as defesas mentais, que são munidas de força para governar a mente e dominar estes pensamentos. Dificuldades. Quem não as tem, não é? Eu, pelo menos, tenho muitas. Dificuldades com filhos, dificuldades comigo mesma, dificuldades que muitas vezes se tornam problemas. Mas um tempo atrás conheci uma ciência, a logosofia, que tem me ensinado e eu aprendido, porque tem uma diferença entre ensinar e aprender. Tenho aprendido muitos elementos que têm me auxiliado a passar pelas dificuldades com mais tranquilidade. Um desses elementos é que nada acontece por acaso. Devo observar, devo analisar e tirar de cada dificuldade vivida o elemento que me falta para evoluir. Isso torna tudo mais leve e assim eu posso me superar. Outro elemento é que a minha vida é maior que qualquer dificuldade. Aprendi que eu não devo colocar a minha vida dentro dos problemas, mas os problemas dentro da minha vida. Isso é grandioso. Sou muito feliz por ter conhecido a logosofia. Por isso, convido você a vir conhecê-la. Este painel faz parte das atividades comemorativas dos 90 anos da logosofia no mundo. Para conhecer um pouco mais sobre logosofia, acesse nossa plataforma digital logosofia.org.br e também se inscreva em nosso canal do YouTube, Logosofia Minas Gerais. Essa e outras atividades estão disponíveis no canal.